Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita. É com muita alegria que estamos no sábado aqui em conjunto com os nossos mentores, uns com os outros e com aqueles que do lado espiritual da vida nós não vemos. E como nós estávamos a falar antes, são muito mais em quantidade sempre do que os físicos. E como habitualmente na Casa Espírita, todos os sábados nós temos uma exposição que é sempre diferente e a exposição de hoje vai ser sobre a nova geração e o que nos cabe fazer. Esta situação sobre a nova geração é algo que nós ouvimos falar muitas vezes e achamos que alguém nos vai resolver com esta nova geração, que nos vai resolver e trazer aqui um auxílio, uma solução, certo? No entanto, vamos ver se daqui hoje levamos algumas sementinhas de compreensão sobre realmente o que é esta questão da nova geração e o que nos cabe fazer. Então, como habitualmente nós iniciamos em silêncio, em recato, com uma prece, não por ser ritual, mas como costumamos dizer, para nos ligarmos ao alto, para abrirmos campo aos nossos mentores, de nos auxiliarem, de nos ampararem, de nos intuírem, porque habitualmente nós caminhamos pela vida física, a correr, sempre com um foco, na maioria das vezes, nem vou dizer sempre, com um foco naquilo que é da matéria, naquilo que é visível, e esquecemos que para sermos amparados nós temos que abrir campo. Então, meus amigos, acompanhados desta música que nos apazigua, vamos cumprimentar os mentores espirituais desta casa, agradecer-vos a presença, agradecer-vos o amparo, aos nossos guias, o chamado anjinho da guarda de cada um de nós, como aprendemos em pequenino, na maioria, não é? A maioria de nós aprendeu assim. Esse ser que nos intui à boa orientação durante a vida física. E em conjunto vamos pedir a presença do Mestre, a presença de Ti, a Tua presença, Jesus, não só aqui, ao dia de hoje, na Casa Espírita, na hora da palestra, mas na nossa encarnação, na nossa vida, e para os que estão do lado espiritual da vida, também em amparo, em auxílio, em intuição. Que este bocadinho de tempo, tão pouquinho da nossa vida, seja gigante em qualidade e em conteúdo, que nos irá auxiliar na transformação íntima que a cada um nos cabe fazer, no auxílio a nós mesmos e no auxílio ao próximo, como Jesus nos ensina. Então, que a luz do conhecimento, da vontade e do amor germine em cada um de nós. Muito obrigada. E é assim, desta forma simples, prática, que vamos lá, vamos aqui. Vamos aqui então ver o tema de hoje, que é de facto, como já disse, a nova geração. E depois tem um I. E este I a seguir é que já incuta aqui outra responsabilidade. E o que nos cabe fazer. Aqui é que já são outras coisas. Então, começando aqui por uma mensagem que está naquele livro de Allan Kardec, A Gênese, neste capítulo 18, em Sinais dos Tempos, diz assim: a geração nova, são chegados os tempos. A humanidade tem realizado, até ao presente, isto é século XIX, incontestáveis progressos, válido hoje, certo? Ainda é válido hoje. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material.
Verdade, cada vez mais. Nem Allan Kardec sonharia até onde chegamos até ao momento. Mas resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. E agora aqui é que está. O de fazerem que entre si, o destaque a negrito é meu, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, quer dizer que, sem nós termos esta postura de uns para com os outros, de entre nós, sermos fraternos, caridosos, solidários, nós não vamos assegurar o bem-estar moral. E é uma coisa curiosa, passo a expressão relativamente à curiosidade, é que hoje é aquele boom da ansiedade. Não se ouve falar, as pessoas andam ansiosas, andam aflitas, tudo sofre de ansiedade. A ansiedade é insegurança, ou seja, falta de segurança. É medo do futuro. Então nós devemos refletir se para nós, se estivermos ansiosos, não chegou a altura de fazermos uma paragem e uma reflexão. Então, isto foi século XIX e continua a ser no século XXI. Temos que aprender, é importante aprendermos a contribuirmos nesta situação. E esta revista bimestral que nós temos aqui, que é da Verdade e Luz, e da qual às vezes nós tiramos alguns tópicos para palestra, como foi agora o caso de hoje. Há uma série de artigos que aqui trazemos hoje. Este artigo da Jane Maiolo diz assim: um facto evidente, isto é um excerto, é que as gerações passadas, portanto quem veio antes de nós, não compreenderam que existe um trabalho hercúleo para iniciar com os espíritos reencarnantes, para que esses novos tempos sejam sentidos, vividos e consolidados. Então nós queremos que venha a nova geração, mas nós estamos preparados para construir os seres da nova geração que vão fazer um planeta regenerar? Aí é que está. Existe um trabalho hercúleo ainda a ser feito. Se nós ainda não compreendemos a nossa natureza espiritual, nós somos imortais, somos espirituais, estamos aqui em estágio a aprender, estamos em construção. Se nós ainda não percebemos isso, como é que nós vamos encontrar, como é que nós vamos alcançar esta revolução moral e preparar a nova geração, a geração da nova era? Se nós próprios não estamos ainda preparados e conscientes. Mais uma vez, ao longo de toda a exposição, este negrito é meu. Portanto, este destaque aqui, mais escurinho, fui eu que pus. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou: pode considerar-se a paternidade como uma missão? Pode ou não? Pode ser uma missão. Pode sim. Principalmente quando vêm filhos difíceis. É sem contestação uma missão, dizem os espíritos. É, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem, mais do que ele pensa, com relação à sua responsabilidade quanto ao futuro. Olhem este destaque, que também é meu, mas que ele pôs lá. Compromete o homem. Então, nós que temos crianças ao nosso encargo para educarmos e orientarmos com amor, nós temos uma grande responsabilidade. E aquilo que fizermos do nosso papel, desta nossa missão, vai comprometer o nosso presente e o nosso futuro. E vai, inclusivamente, comprometer o próprio equilíbrio planetário. Allan Kardec começou logo pelo início, a chegada dos novos seres. Nós iremos responder a Deus sobre o que fizemos com os seres que Ele nos confiou. As nossas escolhas atuais, como eu estava a dizer, vão moldar não somente o futuro dos nossos filhos, mas também o nosso futuro. O nosso futuro nesta encarnação, o nosso futuro quando regressarmos ao plano espiritual e o nosso futuro de quando regressarmos ao lado físico da vida. Nesta
e nas vindouras encarnações. As consequências das más escolhas dos nossos filhos ser-nos-ão imputadas caso não tenhamos feito bem a nossa função de parentalidade, ou seja, se nós não os prepararmos bem, os erros que eles cometerem por causa da nossa falta de preparação e de atenção e orientação com amor para com eles, será por nossa conta. Então, inclusivamente, nós iremos responder por aquilo que eles fizerem ao ecossistema planetário. Isto é gigante. Todos somos chamados a contribuir na obra do Criador e, na verdade, é isso mesmo que estamos a fazer em cada escolha, quer tenhamos disso consciência, quer não. Mas nós vimos às casas espíritas, nós estudamos espiritismo precisamente para desenvolvermos em nós esta tomada de consciência de que, tal como Jesus dizia, nós somos chamados a contribuir. E nós hoje enfrentamos, ou temos aqui uma diversidade muito grande em termos de encarnados no planeta Terra. Nós temos aqui famílias das mais variadas situações. Temos aqui famílias de casais do mesmo sexo, com filhos biológicos ou não, com filhos adotados. Temos aqui esta família que tinha adotado, foi para adotar uma criança, estavam lá, acho que 2 ou 3 irmãos, acabaram por trazer os irmãos e mais tarde foram contactados que tinham nascido mais crianças. Eles foram buscar aqueles irmãos. Olhem que lindo. Então, alguém que poderia estar sozinho por não enfrentar a opinião dos outros, por amar alguém do mesmo sexo, não só enfrentou, como teve o seu parceiro e constituiu família. Uma família de amor. Onde há amor, há dignidade. Depois temos muito também as famílias monoparentais, seja o homem, seja a mulher, que estão sozinhos a educar os seus filhos. Isto é extremamente difícil e nós ainda julgamos, ainda condenamos, ainda dizemos que faríamos e acontecíamos, ainda damos a opinião, mas não nos chegamos à frente para os auxiliar. Depois temos famílias de várias culturas, de várias etnias, de várias cor de pele, que erradamente dizemos de várias raças. E aproveito para dizer que raça só há uma, que é a raça humana. Boa. É a raça humana. Então, nós temos que pensar, nós andamos mais preocupados com cor da pele, orientação sexual, diferenças culturais, situações financeiras, o que é possível, o que não é possível, há dinheiro, não há dinheiro, o dinheiro chega. Ou estamos com foco na orientação com amor, no saber educar, no saber preparar o futuro deles, o nosso e do nosso planeta. Nós temos que nos desenvolver, é urgente capacitar-nos e desenvolvermos-nos para o ser em termos ético-morais e espirituais. É isto realmente que nos falta. Ainda nesta revista Verdade e Luz, como eu disse, retirei de lá a inspiração para este tema. O conceito de família hoje, na contemporaneidade, é bastante flexível, é diverso, é elástico, nós sabemos isso. Entretanto, vamos ver, o conceito básico para a formação da família continua a ser o mesmo. Qual é? O amor, a responsabilidade e o compromisso de educar. Olhem que texto simples e profundo. É isto ou não é isto? Estamos a perder o foco daquilo que interessa. É isto, o amor, a responsabilidade e o compromisso de educar. Qualquer um de nós que falhe aqui está realmente a falhar. Agora, o resto, a nossa orientação sexual, a cor da pele, qual é, temos religião, não temos, somos um, somos dois, somos do mesmo sexo, o que é que isso interessa? Isto é que interessa, isto é que vai fazer a diferença. O pararmos de julgar, o preconceito, erradicarmos o preconceito. Então, nesta revista da Verdade e Luz, que é bimestral, como eu já disse, há também um artigo muito interessante que eu quis trazer para partilhar, que é de Isabel Vitusso, e que se refere, através da mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, a Chopin.
e que fala de uma brilhante falange de espíritos que a partir do ano 2000, portanto estamos a falar há cerca de 25 anos, têm vindo à Terra com um compromisso de moralizar e sublimar as artes, sob a tutela do espírito Vítor Hugo. Que interessante! Nós achamos que aqueles que já cá passaram nos largaram e seguiram adiante, mas olhem o vínculo, olhem aqueles que já desencarnaram, sempre a auxiliar os que aqui ficaram, para ver se nós passamos a nossa prova. E eles estão a fazê-lo sublimando através da arte. E aqui temos os ligados à arte, por exemplo, Chopin refere nesse artigo que viveu na Terra em várias épocas, não foi só aquela em que nós o conhecemos como Chopin. Para nós ele é Chopin, mas ele foi muitas outras coisas. E sempre ligado às belas artes. Por exemplo, ligado à arquitetura. E nós temos estado a verificar que a arquitetura atualmente já está a dar um salto ecológico. Já está a dar um salto de respeito, não só pelos seres que lá vão habitar, mas por todo o planeta. Todos os seres que habitam o planeta. Por enquanto ainda está a parte financeira a pesar mais, mas já é um primeiro passo. Os que nos venham a seguir irão certamente conseguir fazer esta transformação que nós ainda não conseguimos. Então ele diz que já esteve ao serviço, noutras encarnações, através da arquitetura, através da pintura e, finalmente, como ele diz, ele põe aqui um ponto de destaque na música. E nós sabemos que nós, ao ouvirmos música, transformamos ou não nos transformamos? O nosso estado de espírito. Quando nós estamos melancólicos e vamos ouvir aquela música triste, o que é que acontece? Os olhos ficam espremidos, ou melhor, o coração espreme e aparece dos olhos, não é? Ou quando estamos felizes e vamos ouvir uma música alegre. Ou quando ouvimos heavy metal, eu não consigo. Destabilizo toda, nem pensar, fico doente. Então, nada. A música mexe connosco, toca-nos profundamente a fibra do ser. E estes eruditos, estes artistas da música clássica, que estão num outro patamar da vida, eles são como nós, têm que fazer o progresso, não quer dizer que por eles terem feito isto sejam suprassumos, mas a este nível eles estão assim muito além de nós, eles já conheceram outras coisas, mas que não nos conseguem transmitir, porque nós ainda não temos capacidade para as ouvir, ainda não temos como. Então, ele diz que através da música também, porque é o ponto culminante da manifestação artística do nosso planeta. Que interessante. E nós temos a prova provadinha que nos toca às fibras da alma. Também vieram outros, não foi só Chopin, Beethoven, Mozart, Bellini, Rossini, etc. Sei lá. Ficávamos agora aqui a enumerar. Quem é que daqui já viu aqueles vídeos curtos, que nós agora temos a net em nosso benefício, daquelas crianças que pintam, que cantam, que tocam, que fazem coisas impressionantes que a nós nem nos passaria pela cabeça. E eles já vêm muito à frente do nosso tempo. Eles já vêm a precisar da nossa orientação, mas eles já vêm com este conteúdo que vai fazer este salto quântico na humanidade, mas para o qual nós temos que os saber orientar. Nós temos que estudar, nós temos que nos ir preparar para os auxiliar a eles virem cumprir as suas missões. Então nós aqui temos o belo em benefício da humanidade. Também nesta revista, a Sidney Fernandes diz que a conquista de um homem novo, em que predomina o altruísmo, o mundo novo, obrigada, a conquista do mundo novo, em que predomine o altruísmo. Vejam só, até agora, quando alguém tem algo, guarda para ele, para enriquecer, para ir viver daquilo. Mas nós estamos a entrar numa geração já consciencializada para o benefício coletivo. Então temos aqui o altruísmo. Nunca houve tanto despertar para o altruísmo como agora. Então ela diz que a conquista de um novo mundo, em que predomina o altruísmo em vez do egoísmo, que predomina ainda, o egoísmo é uma das causas das nossas desgraças, porque nós ainda não nos libertamos dele, deverá passar pelo aparecimento de um homem novo. Um mundo novo será gerado num
homem novo. Esse homem novo tem que ser educado para se tornar nisso que ele já traz em germe. Vai precisar de nós. Estas crianças precisam de nós. Posso fazer uma... Podes, mas tem que ser algo para se ouvir lá em casa, senão... Diz. Há uma coisa minha. Diz. Eu acho que tenho tido um bocadinho de, não digo sorte, mas digo, harmonia e equilíbrio, mas eu não faço isso com nenhuma intenção, é porque eu sinto-me bem na minha casa e quando chego a outra casa, a primeira coisa que faço é pôr a tocar aquela música do nosso lar. Uma música que dê ânimo. Essa e a seguir a Passa Glória, que é aquilo é Passa Caglia, do Wendel. É maravilhosa. É maravilhoso. É um bocadinho de sol. Maravilhosa. E eu ponho, ou na minha casa, assim que acordo, também ponho, quando estou sozinha. E quando chego, e a minha irmã diz-me assim, tu também tens que ter atenção, que há muita gente, tu devias sempre proteger e a casa assim, não é preciso. Eu subo, pôs o telemóvel, ligo aquela música e eu sinto paz e sinto... Nós somos transportados, não é? Nós somos envolvidos. Eu sinto aquela música harmonizada e equilibrada e que, graças a Deus, às vezes as pessoas admiram-se quando eu digo, não estragaram, não fizeram, não aconteceram e as coisas estão bem. Mas eu não tenho culpa. As pessoas vêm lá dentro e a casa está de tal maneira, se calhar, harmonizada, que as pessoas devem ter vontade de fazer mal. Boa. Música boa. Falaste de uma música que eu também uso para o mesmo efeito, a Passa Caglia do Wendel. Então vamos ver e nunca falámos sobre isso, é engraçado. Vamos ver aqui, vai ser rápido, porque ele fala, ou melhor, está passado muito rápido e eu não consegui diminuir, portanto vamos prestar atenção. Olhem aqui a explicação. As crianças que estão chegando aí, elas já estão vindo com uma sensibilidade extremamente mais ampliada. Crianças que vêm de outros planetas, né, de outras raças também, que estão caminhando aqui, enfim, muito se fala disso, isso já não tem nenhuma dúvida sobre isso. Então, assim, as crianças já estão vindo com essa sensibilidade extremamente mais ampliada. E isso vai ser natural daqui para frente. E você falou desse processo de transição planetária, funciona assim, de nível energético, vamos classificar assim, o planeta, ele considera o conjunto do nível energético de todos os seres que estão ali. Então, o planeta ele só evolui se o ser humano evolui como um todo. Agora, vai acontecer, né, o que a gente chama aí da separação do joio do trigo, enfim, de que o planeta, para que ele evolua, ele exige um nível de consciência específica. Então não vai ter mais espaço para egoísmo cego, não vai ter mais espaço para guerra, para matanças, enfim, nesse planeta de regeneração que está por vir. Então o ser humano que não atinge esse nível de compreensão consciencial dessas coisas, ele não encarna mais no planeta Terra. Então começa a ser tirado daqui e vai para outros lugares. Agora, os que ficam, eles começam a construir uma comunidade nesse sentido, com visões completamente diferentes, comportamentos completamente diferentes, enfim, tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Mas a evolução do planeta funciona assim. Então depende do nível de consciência de cada ser humano que está aqui no planeta. Por isso a importância da gente fazer o nosso, faça a sua parte. Não importa que o planeta está um caos, que está uma loucura por aí, faça a sua parte, isso que importa. Se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha, se você fizer assim, todo mundo fez. Que a humanidade ela tem um grande quebra-cabeça. Cada pessoa, cada ser humano, ele tem um lugar dela específico. Cada pecinha tem um lugar específico. E é único esse lugar. E você só ocupa esse lugar quando você é você. Quando você está no seu papel, quando você está vivendo a sua essência, quando você está sendo você. Quando a gente está fora do nosso papel, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente está, às vezes, em outro lugar, tentando encaixar uma pecinha, não encaixa ali. Então a gente começa a se esforçar, mas não é o nosso lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, a pecinha encaixa até sem nenhum esforço. Só soltar que ela cai certinho. Né? Então, a importância da gente fazer o nosso papel é justamente isso, para que a gente assuma o nosso lugar, esse quebra-cabeça, que é a humanidade. Se todo mundo estiver no seu lugar bonitinho, o quebra-cabeça está completo. Tão simples. Tão simples. Vamos ouvir este médico espírita, cirurgião oncológico. Segundo mensagens captadas pelo médium Divaldo Pereira Franco, estão se aproximando, e você já tocou nisso hoje, 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções para a humanidade como um todo e não para o fugir dos mais ricos e poderosos. Segunda vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como nós estamos precisando disso no nosso país, no mundo como um todo. Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Você tocou nisso hoje. Como é que é possível crianças com 3, 4 anos executarem sinfonia do piano? O pé da criança nem alcança o pedal do instrumento. Aprenderam onde? Na barriga da mãe?
E a quarta, que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente evoluídos no ramo da mediunidade. Somos 7%? E quando formos 20, 30, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para o assunto, porque terão médiuns em suas casas, os seus filhos serão médiuns. Então não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. O que ainda não é comum. As portas estão começando a se abrir à nossa frente. Diz quem sabe. Ele usa a medicina com a mediunidade. É espetacular. Hoje nós já vemos médicos, antes de uma cirurgia, a orar. E à medida que se começa a postar e a divulgar, outros que tinham vergonha e que faziam às escondidas, começam já também a fazer, às claras, digamos assim. Então, ainda num artigo, não está transcrito, mas está aqui o resumo, da mesma revista, o que fazer com os que se recusam ao altruísmo e persistem no egoísmo. O que é que acontece? Esses precisarão do tratamento de choque. Qual é? É o sofrimento. Para que acordem para a ressonância com a jornada evolutiva. Então, quando nós estamos no caminho errado, quando nós fazemos escolhas que vão prejudicar, quando parece que nada flui, é a altura de pararmos para analisar se aquilo nos convém, se é esse o caminho, se estamos a fazer o que é correto. Por exemplo, ao não cuidarmos, ainda há bocado se falava no curso básico, no nosso papel enquanto pais, as crianças, elas berram, elas gritam, elas estão frustradas porque elas não têm o cérebro construído, não têm a nossa experiência, elas precisam de ser orientadas com amor. E o que é que nós fazemos no dia a dia agora? Toma lá o telemóvel, vê se te calas. Ou então compra-se aquilo para ser rápido, já não conseguia. Estava a gritar hoje, foi só hoje. Amanhã é só amanhã. Ontem já passou, mas também foi isto. E perdemos aquela janela dos 7 anos. Completa-se a encarnação e depois é mais difícil fazer-se esse processo da modelagem ou da moldagem do ser. E depois vem o adulto prepotente, o adulto assim, a fazer a birrinha da criança. Porquê? Porque quando ele era criança, os pais falharam a sua missão. Nós pais, nós somos responsáveis por isso. E depois eles vão para os locais de trabalho, eles vão construir lares e vão educar filhos e eles vão, desculpem uma expressão, coxos. Eles vão sem a bagagem que necessitam para transmitir aos restantes. Vai correr mal. Então a humanidade, em vez de avançar, recua. Temos que ter cuidado com isso. Porque o homem foi criado para a felicidade. O homem não foi criado para o sofrimento. Só que esta felicidade tem que ser conquistada. E aqui no planeta Terra, ao nosso nível, nós conhecemos da felicidade breves momentos. E mesmo assim, quando os vivemos, arquivamos-los e temos isto que correu mal e só falamos nisto que correu mal. E a humanidade está uma desgraça. É ou não é? E a humanidade está perdida. Estes jovens estão perdidos. Tudo o que é negativo nós exaltamos, porque é o que conhecemos. O que é positivo, nós arquivamos. Então, até nisto, tão simples, nós temos que estar mais atentos e educar o cérebro e educar o ser. O homem foi criado para a felicidade e não para o sofrimento. No entanto, depende exclusivamente dele, homem, atender aos convites do bem. Ainda há bocado também se falava em exemplos no curso básico. Para que não seja necessária a dor retificadora. A dor é o aviso. Quando o aviso não surte efeito, nós vamos desembocar no sofrimento. O sofrimento é, de uma maneira geral, evitável. A dor é aquele alerta, é aquele aviso. E nós fazemos orelhas mocas, passo a expressão. Temos que ter cuidado com isso. Então nós somos desafiados para sairmos da nossa zona de conforto e evoluirmos. Olhem este exemplo que o Raul Teixeira nos dá. Como é que estamos a educar os nossos filhos? Às vezes são pequenas coisas. Há alguns poucos meses eu saía do aeroporto no Rio de Janeiro, de um voo internacional. Entrei no free shop para comprar uma encomenda que alguém me houvera feito.
E havia uma família saindo na minha frente, um casal e uma filha. E a mãe dizia sorridente ao marido: você precisa ver o que sua filha fez. E eu parei um pouquinho, eu não vou tomar conta da vida de ninguém, mas eu queria saber, para poder contar a vocês. Fomos nós. A menina, moça, era uma moça. Eu avaliei que ela devia ter 18, 19 anos. Ela queria comprar um produto caro e ela colocou a etiqueta do produto barato. Botou. E aí, quando passou na máquina, era o preço baratinho. E ela ia sair com o pacote e a mãe, você imagina o que sua filha fez? Com qualquer mãe decente. Você vai devolver isso agora, minha filha. Nós podemos pagar ou não podemos pagar. Porque isso é um furto. Aplaudido pelos pais com um sorriso, com a conivência. Porque ela é muito esperta. Essa menina é muito esperta. Como nós estamos raciocinando? Deixamos de acreditar que nossos filhos são espíritos. Ó espíritas, canta Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, compreendei o papel da humanidade. A missão da humanidade, cada espírito que retoma um corpo faz para evoluir. Imaginemos que conta eu darei a minha consciência. Que fizeste do filho que vos confiei, diz o texto do Evangelho. Quando os pais sorriem, depois de terem visto o filho cometer um furto, a gente tem pena desse filho. Eu saí do free shop com dor de cabeça. Mas como é que eu vou fazer? Eu não posso me meter. Eu não posso falar nada. Porque essa atitude da moça é a conclusão de um processo que não começou agora. Ela não deve ter começado a furtar no free shop, porque senão ela não teria esse deslanche, essa facilidade, esse desplante. Ela já deve ter feito isso em outras ocasiões, em outros lugares. É nas pequeninas coisas que se começa. E é como ele diz, isto não foi de agora. Isto não foi de agora. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Pascal diz que o egoísmo é a negação da caridade. O egoísmo anula a caridade, é a negação. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Não há segurança, voltamos a quê? À ansiedade. Estão a ver? Não há segurança. O que é que há muito agora? A ansiedade. O que é que há muito agora? Suicídios. O que é que há muito agora? Pessoas que se sentem incompreendidas e que depois vão para as drogas, vão para o álcool, vão para os entorpecentes, para que não sintam, para que escapem, porque falta-lhes o resto. Alguém falhou na sua missão. O orgulho e o egoísmo estão na base de todos os nossos defeitos. Temos que ter muita atenção a isto. Então, quando nós nos queixamos do mal que vem a nós estamos a queixar-nos de quem? De nós próprios, mesmo. De nós próprios. Toda a gente fez este gesto, não é? Quase. O que hoje nos acontece advém das escolhas anteriormente feitas, porque são sementes. É como aquela história das migalhinhas, não é? Que depois seguimos o trilho. Para colher. Nós vamos largando aquelas sementinhas e elas vão frutificar. Mas não frutificam na hora. Elas vão frutificar lá mais à frente, porque tudo tem o seu tempo de germinação e crescimento. Desenvolvimento. Vai nascer bem forte, vai dar um fruto bem. Mesmo. Um fruto de acordo com as sementes. Tal e qual. Agora, é preciso que haja muita
muita intenção, muito cuidado, muita persistência para que esse fruto vingue, para que esse fruto floresça. Com as bênçãos de Deus, se a gente procurar o caminho certo, a gente consegue amaldiçoar esse fruto por nós. Quem daqui não erra? Ou melhor, quem já errou e irá errar, toda a gente vale os 2 braços, vale os pés, vale tudo. Eu punha os pés, mas aí caía já não dava. Então, todos nós erramos. Agora, o que é que nós fazemos quando erramos? Identificamos e Tentamos corrigir o erro. Então, estas más sementes que todos nós também já deitamos e germinamos, nós vamos ter que as substituir por boas sementes. Porque, com base na experiência, nós já aprendemos que aquilo não nos convém. Como dizia o apóstolo Paulo, não é? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, com base na experiência, vamos corrigir. É isto que estes miúdos, que esta nova geração também precisa. Eles precisam que, quando nós identifiquemos algo que não está bem, que sejam alertados para a correção. Mas para isso nós temos que ter esse conteúdo, esse conhecimento em nós. Porque se nós não tivermos, nós não temos para dar. Então, estamos deseducados sobre isso, não vamos conseguir educar. E isto vale para agora e estamos a semear também para as próximas encarnações e mais, nós estamos a semear para o espaço entre encarnações, porque nós somos imortais. Então, quando nós largarmos o corpo, e este corpo vai cá ficar, todos estes corpinhos ficam cá, certo? E nós, despojados dos corpos, levamos a nossa essência. E depois, o que é que vai pesar mais na nossa balança e na nossa consciência? Sementes boas ou sementes más? Aquelas que nós mexemos, fizemos, aconteceu. Até porque nós somos herdeiros de nós próprios. Nós próprios. Então, cada momento é válido para nós cuidarmos, corrigirmos, se for o caso, e sairmos em reconstrução e ressignificação. Então, o que é que nos cabe fazer? Nós sabemos que a lei civil demora e é punitiva. É uma lei ainda muito de castigo, é punitiva. Mas e mesmo hoje, a lei portuguesa é diferente da lei americana. Na América, cada Estado tem os seus próprios, exatamente, as suas próprias leis, os seus próprios regulamentos, as suas próprias orientações. E é um único país. Portanto, como nós vemos, o que é humano está em transformação. Mas as leis divinas não se transformam. Elas são adequadas, elas são imutáveis, elas jamais mudam por serem o quê? Moralmente perfeitas, como está ali. As leis dos homens mudam todo dia no papel. Tudo. É frustrante. Quando nós vamos estudar uma lei, logo a seguir sai um regulamento, então, olha, já temos que ir ver afinal e ver melhor. E são punitivas. Não faças isto. É verdade. Estamos sempre aflitos com isso. Então, a humanidade, quando se orienta pelas leis humanas, está sempre a pulso, em esforço e com medo. E se ninguém vir, está certo. O perigo é quando alguém vê. Mas perante a lei divina, que é uma lei de amor, justiça e bondade, não é punitiva, percebe, olha, eu é que não estou bem com a minha consciência. Aquele exemplo que o Raul Teixeira deu, não é? A própria miúda, a própria jovem, deveria ter ficado de mal com a sua consciência, mas para isso ela tinha precisado do quê? De uma boa orientação lá atrás. No passado, ela tinha que ter... Então, quem é que errou mais aqui? Foi ela ou foram os pais? Os pais, que além de não educarem, ainda lhe dão louvores do mal que ela faz. E nós queremos estar num mundo seguro, queremos que alguém a resolva e queremos ter paz, mas que sejam os outros a fazer. É nestas coisas, tem que ser cada um de nós, cada coisa conta. Então, à medida que nós vamos aprendendo as nossas lições e nos movimentamos nas leis divinas, nós vamos aproximando-nos das leis divinas e nós vamos largando a dor e largando o sofrimento e vamos reconstruindo-nos. E aí nós vamos começar a ser participativos no bem e vamos auxiliar na construção de um mundo melhor. Houve uma experiência que foi feita pela Naked Art Foundation em 2020, portanto há 5 anos, com crianças. O que é que eles fizeram?
Isto está em inglês, pronto, eles fizeram assim, puseram numa sala ampla, puseram 2 salinhas, ao lado uma da outra, perfeitamente iguais. 2 estúdios, digamos assim. Só que um estúdio tinha uma criança e no outro não estava lá ninguém. E chamaram um a um crianças em idades diferentes para se sentar lá ao fundo e podiam escolher o que quisessem fazer. As crianças não foram condicionadas, disseram, sentas-te ali e fazes o que tu quiseres. Vejam que interessante que, à medida que as idades das crianças aumentam, as escolhas são diferentes. Vamos ver. We decided to conduct an experiment and created 2 absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play. 8 anos, viram? In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. Olhem os pequenitos. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. Nem se sentou. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Ensina aos teus filhos aquilo que eles te ensinam a ti. O que é que esta experiência nos diz? Outra coisa. O ser humano, por natureza, acolhe, estende a mão, é caridoso, é inclusivo. O condicionamento é por imitação que o adulto impõe. O exemplo do adulto. As crianças, até aos 7 anos, chegaram lá e não tiveram qualquer dúvida. Ficaram sozinhos. Foram logo ter com um amigo, uma criança, uma outra criança que lá estava. 7 anos em diante, Sim, ficaram sozinhos também. condicionaram. Aquele menino é diferente. Eles olharam e acharam-me diferente. E E eles estavam condicionados pela diferença, condicionados porque não conheciam, não se fala com estranhos. E nós depois não explicamos o resto. Não conhece aquele menino. Onde é que conhece aquele menino? Aquele menino é diferente. Então, o ser humano, por natureza, acolhe, não julga, não tem preconceito. O resto é erro humano. Proteger?
é diferente de julgar, é o oposto. O que é que nós andamos a fazer com os seres que estamos a receber? Como é que nós queremos que o planeta evolua? Como é que nós queremos paz no mundo se nós ensinamos o oposto? A excluir, a diferenciar, a julgar, a competir. É no lar que isto começa, nós não nos apercebemos, nós achamos que é lá fora, não é, é no lar. É no lar, assim como aquele exemplo de há pouco também era no lar, aquele exemplo de que o Raul Teixeira falava. Então nós temos muito a aprender. O que é que nos cabe fazer? A reforma moral direcionada para a educação do ser, desde a chegada a cada encarnação, e isso irá forjar o ser, continuamente levando-o a progredir. Esta é a nossa missão. É a nossa missão. Ainda na quinta-feira alguém dizia, no estudo à noite, alguém dizia que ia sair do parque de estacionamento e viu um grupo de jovens, perfeito, que estavam a conviver, só que quando passou com o carro, viu lixo no chão, garrafas, latas, coisas, pacotes vazios no chão, na rua. A pessoa passou, apercebeu-se que tinha sido aquele grupo de jovens, fez marcha atrás, abriu o vidro e disse: olhem, meus amores, vocês enganaram-se, caíram ali umas coisinhas no chão, vão lá apanhar, por favor. E seguiu adiante. E os miúdos olharam logo para quem tinha sido, porque não há hipótese, é instintivo no ser humano. Olha-se logo para o autor da obra, e o autor da obra, que eram dois, os autores das obras coraram e foram a correr fazer. Essa pessoa que ia de carro podia ter passado, não fez nada do outro mundo, uma coisa banal, podia ter passado e podia não ter dito nada. Estava a ser conivente. Estava ou não estava? Todos somos chamados a contribuir. Agora, tem receio, também é a forma como se diz, não se ralhou, não se julgou, deu-lhes a oportunidade da escolha e eles escolheram, porque eles perceberam que era o que era correto. Se calhar em casa eles têm essa educação, mas os pais não estavam ali. E eles, na qualidade de adolescentes, estavam a fazer ensaios, porque o adolescente tem a teoria e vai à prática, vai-se ensaiar e farta-se de errar. E todos nós já fomos adolescentes. Então, é neste erro-acerto que vamos aprendendo. E eles também aprenderam. Então, todos somos chamados a contribuir na nossa pequenina parcela, em pequeninas coisas. Não é a julgar, para julgar já cá há muitos dedos apontados. É a contribuir. Esta é a nossa missão. Nas pequeninas coisas. Lembremos que a lei divina é educativa, não é punitiva. Só as leis humanas são punitivas. Porquê? Porque ainda não estamos a apostar na moralização do ser em conteúdo espiritual. Temos que ter isso em conta. E ali a Maria Inês e o Miguel. Viste? Tu identificaste a Maria Inês e o Miguel. Boa, Finha. É. Então, nós temos aqui, olhem, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Madre Teresa de Calcutá. Para nós espíritas são todos fáceis de identificar. Para quem não é espírita, temos aqui uma Madre Teresa de Calcutá que toda a gente identifica. E ainda, Sidney Fernandes Natal Revista diz assim: não esperemos pela dor para nos abalançarmos a tornarmos o homem novo. Olhem aqui estes homens. Homens novos. Novos não é no corpo, novos na reforma íntima do ser. Um exemplo a seguir, do qual temos como topo máximo quem? Jesus. Que dará início à construção do mundo novo. Inspiremo-nos nestes semeadores do bem. Há muitos mais. Nós podíamos encher muitos slides aqui. Cumprindo com as nossas obrigações familiares, cumprindo com as nossas obrigações profissionais, sociais, e tornemo-nos mais um espírito sintonizado com a harmonia divina. Então é difícil? Não é difícil. O que é que requer? Esforço e vontade. Disciplina. Podemos... Um homem que nem Chico Xavier, aos 92 anos. Um homem que, na vida dele, mal dormia 1 hora por dia. Quase todos os dias. Sempre a fazer o bem.
teve montes de críticos. Porque quem não faz tem tempo para criticar. Quem faz, está ocupado a fazer, não tem tempo para criticar, nem tempo, nem vontade. Allan Kardec passava a noite escrevendo carta em vez de descansar, não. E as cartas todas. Ainda há bocado falámos nisso no estudo básico. Verdade. Então, nós podemos e devemos, é um dever, é uma obrigação moral, um dever é uma obrigação moral, influenciar positivamente o mundo que nos rodeia. O que é que nós fazemos com o nosso tempo útil? O que é que nós fazemos com os nossos tempos livres? Nós trabalhamos porque temos que ganhar o sustento. Mas os nossos tempos livres, isto não é um julgamento, é uma reflexão. Vamos lá ver o que é que andamos a fazer. Olhem, agora não podia deixar de trazer aqui isto. Nós temos, o meu filho é cristal. E vem o vizinho e diz, não, mas o meu é arco-íris. E diz o outro, mas índigo, violeta, diamante, dourada, estelar, por aí fora. Só rótulos. Nós temos que ter cuidado com estes rótulos. Porque as crianças que vêm à frente da nossa era, o que é que elas precisam? Orientação. Elas precisam que nós estejamos prontos. Não precisam que nós as endeusemos, que nós as rotulemos. Muito cuidado com isto, porque elas não estão prontas. Elas estão a contar connosco para as moldarmos, para as orientarmos, para as acolher. Então, cuidado para não rotularmos, para não endeusarmos e para nos escusarmos de as educar e orientar com amor. Isto é grave. Temos aquele exemplo, novamente, que foi posto, a propósito que o Raul Teixeira disse. Aquilo levou anos a ser construído. A menina devia ter 18, 19 anos, mas é como ele diz, não foi ali naquele momento que começou. Tiveram os primeiros 7 anos, em que o espírito ainda não estava com a encarnação concluída. Depois tiveram todos os outros até àquele dia. E os pais acham a maior coisa. É aquelas crianças que... Cuidado! Desde logo na escola, levam para casa lápis, levam para casa coisas que não são deles. A primeira experiência. É a primeira experiência. E os pais aí têm logo, olha, amanhã vais entregar isto a quem te direito, porque senão vou-te castigar. E pedir desculpa. Explicar o porquê. Explicar. Passa a redundância. Aconteceu 2 vezes que a minha irmã, que a Beatriz, que é filha... pronto, é filha. E com o mais velho do jogar. Por acaso não. Mas a gente não me aconteceu de não mesmo. Ou não nos apercebemos. É assim, as crianças até a brincar, até entre primos, isto é normal. Estão numa casa, estão noutra casa, gostam daquele brinquedo, levam e não pediram. Porquê é que não pediram? Porque se fossem pedir, estavam sujeitos, 50% de hipótese do adulto dizer não. Ou do dono dizer não, da criança dizer não. Então, levando, tinham 100% de hipótese de conseguir. É legítimo, não é maldade. Agora, o erro começa quando começa a ser reincidente, não há um adulto que veja e não há um adulto que para o assunto explique, oriente com amor, olha, não, isto é dele, vamos fazer assim, vais pedir emprestado, se for emprestado, melhor, se não for emprestado, tens que respeitar, porque é dele. E então aí compreende. Então, não endeusar, não rotular. Faltam aqui muitos vetores, podíamos pôr aqui muito mais coisas, interessa percebermos o conceito. Eles não têm maturidade física, eles não têm maturidade intelectual e eles não têm maturidade mental e eles não têm maturidade psicológica ou espiritual. Quem é suposto ter? O adulto. Por isso é que eles são confiados por Deus ao adulto. Então, é o adulto que vai ter que orientar e corrigir, porque eles não nascem prontos. Por outro lado, temos os outros. Dislexia, transtorno do espectro do autismo, TDAH, os hiperativos e déficit de atenção, os que têm aquele transtorno obsessivo e que fazem aquelas agressões, síndrome de Down, Tourette, descalculia, dislexia, etc. Podíamos ter isto aqui cheio de balões de coisas diferentes. Porquê? Porque nós somos todos diferentes. São características do ser. Onde é que descalculia é, por exemplo, na matemática, digamos assim, enquanto que dislexia tem mais a ver... Pronto. Mas podíamos pôr, isto são meros exemplos, podíamos pôr muito mais coisas.
Porque há esta diversidade toda no ser humano. Há muito mais do que isto. Agora, mais uma vez, não vamos rotular. Não, olha, estes ninguém quer comparar. Os outros até competem. Mas o meu filho é índigo, o meu filho é diamante. Não vamos rotular, não vamos comparar, não vamos competir. E não vamos escusar de educar e não nos vamos escusar de orientar. Cuidado com isto. Estes também não estão prontos assim como os outros. Qualquer destas fações, qualquer destas situações, são seres que vieram para corrigir erros do passado, são seres que vieram para aprender. Então isso é normal, é natural, vamos deixar que isso aconteça. Agora, qualquer deles nos oferece, há aqui lugares, qualquer deles nos oferecem a oportunidade de crescermos em amor. Vocês já viram? Se uns nos testam a humildade, os outros testam-nos ao amor incondicional. Nós amamos o ser ou amamos o corpo? Nós respeitamos o ser ou a capacidade que ele tem de fazer? Temos de ter cuidado com isso. Pais de filhos com dificuldades em comparação com os outros, porque eles só têm dificuldades porque são comparados com outros. Porque se todos tivessem as mesmas dificuldades, não se passava nada, é ou não é? Então, pais de crianças que têm dificuldades a outro nível estão convidados ao amor incondicional, ao aprender a amar o ser sem julgamento, sem preconceito, um acolhimento superior. Isto é magnífico. Deus nunca se engana e o Espírito vai sempre, nunca erra de endereço. Nós vamos sempre para a família que nos vai dar aquilo que nós tão necessitamos. É espetacular. Oferecem-nos um desenvolvimento de um amor mais aproximado do amor universal. Enquanto que com os outros nós podemos perder na vaidade, no orgulho. O meu filho é isto. Estão a ver como isto funciona? Qualquer deles nos está a oferecer a oportunidade de crescimento. E o que é que nós estamos a fazer? Eles são veículos de amadurecimento também, enquanto nós somos veículos para eles. Este livro é muito interessante, Autismo e Espiritismo, de Gustavo Henrique de Lucena, Acolhimento e Terapêutica Mentomagnética. Portanto, é um livro espírita, é um projeto coletivo e é muito interessante. Eu trouxe só este bocadinho para nos deixar aqui com água na boca. Que diz assim: observem a sabedoria de Deus. Entre um grande número de crianças que passarão pela prova do distanciamento sensorial e perceptivo e cognitivo, aqueles neurodivergentes deste último slide, estarão ao lado de irmãos com uma moral elevada na prática do bem. É ou não é? É o equilíbrio que está em tudo, em o que Deus planeia como seu pensamento edificante. Então não há engano em nada. Quando nasce um ser humano, sabem aquelas coisas dos pais e dos avós, vamos contar os dedos, tem os dedos todos, vamos ver os pezinhos, vamos ver as mãozinhas, nós vamos ver a parte física, só que depois a vida dá-nos o resto, dá-nos o ser com o seu potencial, e nós aí já não andamos tão atentos. Cuidado com isso. Agora, cada um deles, mais dedo, menos dedo, mais capacidade, menos capacidade, é uma bênção divina. É uma oportunidade para todos nós. E é isso que nós temos que aprender a valorizar. Não vamos standardizar pessoas, isso é errado. Coisas devem, e dá muito de jeito de ser standardizadas. Pessoas é um grande erro. Infelizmente nós ainda fazemos isso. Até nas escolas. Mas isto vai devagar. Nós somos todos diferentes. Todos nós vemos um mundo de uma outra perspectiva, de uma perspectiva só nossa. Nós somos únicos. Se nós somos únicos, a nossa realidade é subjetiva. É ou não é? Uma casa de 4 passam pela mesma situação, cada um tem um sentir, cada um tem um pensar, cada um tem uma postura e uma resolução relativamente àquilo, e às vezes há entre-choques porque é difícil, porque nós somos todos diferentes. Agora, quando nós estudamos e se conhecemos, nós percebemos, olha que interessante, com aquela postura eu vou aprender algo diferente, porque eu sei a minha postura, mas com aquela postura diferente, deixa-me aprender ali. E é isto que os nossos filhos nos trazem e é isto que os nossos filhos precisam. Então,
é ver o mundo de uma outra perspectiva. Estes miúdos trazem-nos esta oferta, esta bênção. Nós somos todos especiais. E todos vimos para aprender e para ensinar. Isto é um trabalho, estar na vida é um trabalho coletivo. Basta lembrarmos que no reino hominal ninguém sobrevive sem outro alguém. Enquanto que os animais, mal ou bem, começam a andar e vão à procura, podem sobreviver ou não, nós não vale a pena. Se não tiver lá um adulto ou alguém que cuide de nós, morremos logo ali. Se nascermos e ninguém nos cuidar, nós morremos. Então, Deus colocou-nos gregários a necessitarmos uns dos outros para nos amarmos, ampararmos e comportarmos nas nossas diferenças, nos auxiliarmos. Andamos distraídos com esta nossa missão. Esta nova geração está a anos-luz de nós, mas precisa de nós para a orientar, e nós precisamos deles para os orientarmos também, para nos desenvolvermos. Então isto é um trabalho coletivo. O Espírito São Luís, no Livro dos Espíritos, na questão 1019, deixa-nos assim este alerta. O bem reinará na Terra, todos queremos a paz no planeta e oramos pela paz no planeta, não é? Século XIX, o Espírito São Luís deixa esta mensagem. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, que somos nós, ao longo das várias gerações, os bons superarem os maus. Neste momento, quem daqui se considera mau? Não estou a ver braços no ar. Nós somos todos bonzinhos. Agora, será que nós somos bons? Mal, não digo, mas imperfeito eu sou muito. Não é mau, mas faz um mal. Olha, falaram dois imperfeitos, o resto é tudo santo. Ok, vamos lá. É isto, não é? Portanto, nós conhecendo de nós, pois quando somos chamados a contribuir através daquelas oportunidades, das pequenas oportunidades diárias, nós comparecemos e nós já fazemos de uma forma automática. E não ficamos à espera que o outro faça. Toda a gente quer o bem no mundo, mas os outros que façam, que eu cá tenho mais que fazer. Então vamos ficar alertas com isto. E diz o Espírito São Luís, então farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do quê? Do bem e da felicidade. Ora, pois claro. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus, não é só de conhecermos as leis de Deus, é a prática das leis de Deus, e isso Jesus, coitado, cansou-se de nos dizer, e nós ainda não estamos a cumprir, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará dela os maus, porque onde está o bem não cabe o mal. Porquê que o mal cabe no planeta? Porque é permitido. Porque os maus chegam-se à frente, e os bens e os bons são bonzinhos. Não pode ser, tem que ser bons, tem que pôr em prática, tem que sair para a rua, tem que sair para a vida. Já dizia, toca lá a fazer o bem, sem medo. Não tenho medo dos maus. E o que é que os outros fizeram? Mataram-no. Exatamente. E o que é que fizeram? Mataram-no. E mais ninguém se chega à frente com medo do mesmo. Não dá. A maioria, na verdade, nós até somos bons. Agora, não somos proativos. Há vergonha de falar de Jesus, essas coisas. Há vergonha do julgamento. Olha, aquele agora armado. Olha, fanatizou-se. Aquele agora é um beato. Pintou a manta, agora é um beato, sabes lá. Ignorância. Não sabem do que é que estão a falar. Então, todos somos chamados a contribuir. Então, bora lá sair para a rua e fazer o nosso bocadinho. Mas antes de sair para a rua, temos que fazer em casa. E eu paro cá e torço o ramo. É mais difícil. Lancei uma sementinha, porque eu vi que havia ali abertura. Eu estava a almoçar num restaurante, estava a dona, porque pronto, eu gosto de vela e sem ter lá à mesa, pronto. E estava-se a falar de qualquer coisa e eu disse assim, olha, eu sou espírita. Não sei se era religiões, porque... E ela disse-me assim, eu já percebi que ela é uma pessoa inteira. Eu já percebi as tuas reações, as tuas atitudes e às vezes as conversas, e eu digo, sabes, também, não me alargo muito, porque também nem toda a plateia está pronta, se for uma mesa de 4 ou 5 pessoas, eu aí paro. Olha, se tiveres só tu e esta senhora que lá estava, e a Vai de Maria, depois podemos conversar, porque pronto, e falei daquela história, na verdade, de não haver problemas com
com qualquer religião, com qualquer opção sexual, seja quem seja, com qualquer cor, tudo. São todos muito bem-vindos. Claro. E uma das coisas muito importantes é não haver dinheiro envolvido. As pessoas, ninguém pede nada a ninguém. Por isso, pronto, e depois mais algumas coisas que eu fiquei muito contente do feedback dela. Gostei muito. E há outra coisa que nós temos que ter em conta e ter cuidado, que é a parábola do semeador, ao fim e ao cabo, como Jesus nos disse, que é assim: se a pessoa não estiver preparada, é uma violência estar-se a obrigar que alguém entenda. Isto é válido para nós e para qualquer outro, sobre qualquer assunto. O mesmo é relativamente ao espiritismo. E nós, pronto, já estamos a fazer aqui um bocado as perguntas e respostas durante a apresentação, já não vamos ter tempo para perguntas e respostas, que já passa da hora. Mas por exemplo, eu ia dizer o quê? Que, Por causa da semente. sim, por causa da semente e do dizer. Quem de nós não gostaria... foi a questão da Covid. A Covid, houve muita esperança que o ser se voltasse para dentro e que tivesse feito um boom de crescimento íntimo e de autodescoberta e se tivesse melhorado. Mas isto tem a ver com as oportunidades que todos nós temos diariamente, não foi só nessa altura. Podemos aproveitar ou não. Cada um aproveitou-a conforme pôde e quis ou tinha capacidade. Uma das coisas que resultou muito bem foi, como as casas espíritas fecharam, nós começámos a fazer as palestras online. O que é que aconteceu? Quem desconhecia, que é a questão da ignorância, e quando nós ignoramos um assunto, é muito estranho darmos opinião sobre ela, mas é da natureza humana, todos o fazemos, já está na altura de deixarmos de fazer. Olha, imaginem-me aqui a falar de futebol, era a maior desgraça, digo já. E, no entanto, eu ia dar a minha opinião sobre futebol, mas eu desconheço futebol, então vai correr mal, não é? Quando veio a Covid, as casas espíritas começaram a dar palestras online. Aí, as pessoas que já estavam fartas de ver televisão, já não sabiam mais o que é que haviam de fazer, esgotaram os filmes da Netflix, etc., começaram a virar-se para os meios, para a internet. O que é que começou a aparecer? Palestras espíritas. E começaram a ver, afinal, aqueles maluquinhos ou aquela gente estranha, até diz ali umas coisas acertadas. Então o espiritismo é aquilo, não é magia, não é feitiçaria, não é bruxaria, não é exploração ao próximo, é falar de coisas bem, é ajudar a pensar, afinal não é a religião. Houve um despertar. Aqui está um salto positivo, porque o que se passa na casa espírita só os espíritas veem, porque só eles lá vão. Indo assim para a internet, olha, qualquer pessoa vê. Pronto, e retira-se da ignorância. Então, estes, porém, não a deixarão enquanto o homem dela não banir o orgulho e o egoísmo. Enquanto o homem não desaparecer da sua postura de orgulho e egoísmo, a humanidade não se transforma em bem. Allan Kardec. No Livro dos Espíritos, há uma parte em que Allan Kardec dá uma conclusão e diz assim: o progresso da humanidade tem o seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade. Lei que se funda na certeza do futuro. Então, se eu sei que sou imortal, quando este corpo se finhar, porque ele vai cá ficar, eu me vou libertar e vou ter paz ou não, consoante o que eu tiver feito a cada momento, as tais sementinhas na minha vida, a cada momento, então eu percebo que a vida futura é a continuação e que eu não sou o corpo, eu sou um ser espiritual, então isto traz-me consequências. Esta tomada de consciência, este despertar, capacita-me para ser boa construtora de um futuro melhor a cada momento. Isso é o agora. O momento é o agora. Então, eu não sei se vou viver até aos 80, se vou viver até aos 100, não fiz mal a ninguém, vejam lá isso. Ou se vou chegar ali fora e acabou-se o tempo. Mas eu já estou na reta final. 57, faço entretanto os 58, portanto, isto pode durar aí qualquer coisa, mas já não vai ser outro tanto, por favor. Então, cada momento eu tenho que estar mais atenta, porque eu estou a construir, não é só o meu amanhã daqui
mas aquilo que eu vou encontrar do lado lá da vida. E quando eu tiver que regressar, eu ainda vou tentar meter uma cunha ao patrão para não vir tão depressa, mas quando eu tiver que regressar, eu tenho que ter cuidado, porque o meu hoje vai interferir em qualidade para o bem ou para o mal. Cuidado. É este despertar, esta tomada de consciência que nós temos que perceber. E quem diz de mim para comigo, diz de mim para com os outros, ou os outros para comigo. Aquilo que Jesus disse de outra forma, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós próprios, a nós mesmos. Então, a certeza do futuro, tirar-lhe essa certeza e tirar-lhe-eis a pedra fundamental. Se nós achamos que a vida é dos 0 aos 100 e alguns só duram meia hora e outros duram 101 ou 102, onde é que nós encontramos a justiça divina? Então vale tudo, cheguem-se para lá que eu tenho que gozar o máximo possível, que daqui a bocado não estou cá. Isto é egoísmo. Isto é perigoso. E este desconhecimento é perigoso para todos nós. Então Allan Kardec diz, olhem, aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, a certeza no futuro. E a partir daí nós começamos a ressignificar a vida, nós ressignificamos a nossa conduta. E vamos aos poucos tornar-nos homens de bem. Então o que nos cabe fazer, obviamente, preparar-nos para receber esta nova geração de espíritos mais evoluídos, para que os saibamos orientar no bem. Eles são mais evoluídos, ético e moral, mas precisam da nossa base intelectual, nas artes, no que quer que seja, mas precisam de nós. E nós precisamos deles. Em vez de os andarmos a contaminar, viram aquela experiência que foi feita, ou contrariar nas suas aptidões naturais, o meu filho tem que ser médico. Ele dava um agricultor excelente, mas há de ser médico. Há de ser médico, é que tem status, vai salvar vidas. E depois é o médico que copia na prova e vai ceifar vidas em vez de salvar vidas. Cuidado, não é? Portanto, não os contrariar nas suas aptidões naturais, que nos cabe a nós identificar e desenvolver com amor e sabedoria. Não é só porque sim, é saber fazer. Isso passa pela reforma íntima do ser, pela educação do ser, a reforma íntima de quem educa e a reforma íntima deles. Compreendermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual a função da vida, seja a vida física, seja a vida espiritual, conhecermos e cumprirmos as leis divinas. Então aí nós deixamos de ser bonzinhos e passamos a ser bons, porque começamos a perceber que isto nos convém, nem que seja por egoísmo. E é com muita vaidade que eu trago aqui alguns momentos aqui passados. Olha, isto aqui, esta risota toda é o grupo de crianças e jovens, em que eles aprendem a brincar. Isto já foi do outro ano, eles já estão super crescidos, estão enormes. Quando iniciamos agora hoje o ano letivo, eles estão enormes. Na casa espírita, também se reformula a sociedade? Claro que sim, em pequeninas coisas. Olhem, o que é que nós fazemos? Ensinamos sobre o Evangelho no lar, cada um faz na sua casa. Eles fazem prece logo de pequeninos, ainda há bocado aqui falávamos, com naturalidade. A evangelização infantil-juvenil que está aqui, o estudo acompanhado, por exemplo, que temos à quinta-feira, os cursos, como o curso básico que tivemos antes desta palestra, as formações, as palestras, está aqui um exemplo, estamos aqui agora reunidos numa palestra, o passo espírita, que é usar a energia de que todos dispomos em conjunto com o alto, em benefício de cada um de nós, o falarmos em privado numa perspectiva daquilo que a doutrina espírita tem para nos oferecer, alargar os horizontes sobre aquilo que se passa na nossa própria vida. Ninguém resolve a nossa vida, esqueçam lá isso, só nós. Agora, nós podemos ver num outro prisma. O prisma da Dona Maria há de ser diferente do meu, da Zita e por aí diante, e então nós complementamos, trocando estas opiniões. E o prisma da doutrina espírita ajuda-nos muito. A ação social, nós ensinamos a pescar, também damos um peixe, passa a expressão que não se dá peixe, é assim um cabaz, o convívio, onde vamos crescendo, sei lá, muitas outras atividades, educando, moralizando, espiritualizando, para sermos a mudança que queremos ver no mundo. E agora fica aqui este pai a dar um conselho que vamos resumir nisto, sejamos um bom exemplo. Ele também fala rápido, prestem atenção. Porque vamos lembrar, isto é trabalho para casa, que às vezes basta
pequeninas ações. Olhem como isto começa. Você que tem filho dentro de casa, quando o teu filho chegar perto de você, faz um teste, vai lá, dá um beijo na tua esposa na frente do teu filho pequenininho, e você vai ver que ele vai querer repetir a mesma coisa que você está fazendo. Na hora que você beija a sua esposa, você, esposa, beija o seu marido, a sua filha, o seu filho vai querer fazer a mesma coisa, dar um beijo no rosto, vai querer dar um abraço. Se você pegar crianças até os 7 anos de idade, elas entram na fase de observação. De 7 a 14 anos de idade, essas crianças, quando já vão entrando na pré-adolescência ali, elas entram na fase de repetição. Dos 14 aos 21 anos de idade, elas entram na fase de aprovação. Então, o que você faz até essa idade realmente com seus filhos é o que está folheando o caráter dele. Se eu maltratar a minha esposa dentro de casa, automaticamente eu estou ensinando os meus filhos que aquilo ali é abnormal. É a mesma coisa que eu chegar com o meu filho e dizer assim, filho, não mente, porque mentir é feio. Só que quando meu filho está aqui sentado do meu lado, atendo o telefone, eu estou aqui tomando um café, a pessoa me liga e diz assim, ó, tô no avião, depois eu te ligo. Meu filho olha para mim e diz assim, mentir é feio, mas tem exceções, porque meu pai mentiu. Ele está tomando café e disse, caminho onde você está. Então tudo que você faz serve de reflexo para os seus filhos. Então, ser o primeiro a buscar a Deus mostra para o meu filho que ele precisa buscar a Deus. Ele acorda e a primeira coisa que ele faz é orar. Então a liderança espiritual ela precisa ser bem alinhada. Então eu oro e eu chamo minha família para orar. Porque uma coisa é orar, outra coisa é orar junto com minha esposa, em concordância. Outra coisa é orar junto com minha esposa e os nossos filhos, em concordância. São 4 pessoas ligadas no mesmo lugar, fazendo o quê? Uma oração, se conectando com Deus para que aquilo tenha concordância. É difícil. Nós é que somos muito complicados. Nós complicamos. Tem que ser assim a sofrer. Não pode, não há necessidade. Olhem, os livros nos quais me baseei, falei imenso nesta revista aqui. Quem quiser ver melhor, com calma, algumas fotos foram de inteligência artificial, outras foram tiradas da internet, como aquela de Allan Kardec. E estão aqui os links, portanto, vejam, revejam, pensem, repensem e pronto. Como nós fomos falando ao longo da exposição, vamos aqui começar a despedir-nos porque já vai longo. Agradecer pela oportunidade que nos é concedida de aqui estarmos de forma simples, a trocarmos ideias. E nós nem nos apercebemos como nos vamos transformando com estas pequeninas trocas de impressões. Daqui a uns anos, se olharmos para trás, nós percebemos aos poucos que alargámos os horizontes e que isto acrescentou, isto melhorou a nossa vida. Mas que a transformação é nossa, em cada um de nós. Então vamos agradecer numa prece também singela por esta bênção que é a doutrina espírita, que sem julgamento, sem imposição, de forma clara, simples, sem tabus, sem dogmas e sem informação escondida, nos auxilia respeitando todas as crenças, todas as religiões, todas as posturas. Nos auxilia ao estudo de nós mesmos, ao estudo da vida e à compreensão, convidando-nos a escolhermos seguir dentro das leis divinas. Agradecemos aos mentores espirituais desta casa e pedimos ao Mestre Jesus que nos abençoe ao longo de toda a semana, intuindo-nos ao bem, ao amparo, à proteção e a sedimentarmos estes breves momentos de informação que daqui levamos, auxiliando a operar, transformando para o bem e construindo a paz que queremos ver no mundo, já em nós e aonde nos deslocarmos. Muito obrigada. Então, vamos nos despedir. Para a semana há mais. É sempre diferente na Casa Espírita, tchauzinho. É sempre diferente.